Fala pessoal, sejam bem-vindos. Hoje o nosso assunto dentro do Laravel são as rotas. Então a gente vai ver o que são e como definir para utilizar dentro do nosso framework. Primeira coisa aqui, o conceito da rota. As rotas são as definições que a gente faz para indicar qual é o controller que vai ser executado a partir de uma URL. Então a gente vai analisar, na verdade o framework vai analisar o que está na URL do navegador, do acesso, da requisição, e aí ela vai apontar qual é a ação responsável por aquela URL acessada. E aí os arquivos que a gente tem para configurar essa gestão de rotas aí, fica dentro dessa pasta aqui, ó, rotas, routes, dentro da raiz do meu site. Então aqui dentro eu tenho 4 arquivos. Para a maioria dos arquivos que eu vou, para a maioria das rotas que eu vou precisar, esse último arquivo aqui, web.php, dentro das rotas, ele fornece tudo que eu vou precisar. Então a maioria dos meus aplicativos são resolvidos utilizando apenas a web. Mais para frente a gente vai utilizar a API também, mas para a criação de um site, esse arquivo aqui já atende a essas especificações. Então o que é uma definição de rota? Basicamente, ela vai ter uma declaração, como vocês estão vendo ali no código, e aí ele vai ter de um lado um URI e que aponta para uma closure. E aí vocês vão ter bem fácil, bem expressivo do jeito que está escrito aí. Eu tenho um método definido em uma classe chamada route. Então vocês podem lembrar lá de orientação a objetos. Quando tem esses 2 pontos seguidos de 2 pontos, significa que é uma classe estática, é um método estático dentro do PHP. E esse método do route é o get. E aí o meu URI ali, meu endereço que ele vai analisar, é a palavra foo. Toda vez que ele encontrar na rota lá em cima na URL do site, digitado no navegador essa palavra foo, ele vai executar essa function, que é uma função não nomeada, né? E ela vai retornar a palavra hello world. Então, basicamente é assim que funciona. Porém, nem sempre a gente vai representar essa closure aí como uma função como essa descrita. Às vezes a gente pode só apontar qual é a função, em que lugar, em que arquivo que essa função está que vai ser utilizada. Então, a rota basicamente é isso. Você vai ter o endereço e a ação que ela vai executar dentro do framework. O que é essa closure? Normalmente é um tipo especial de objeto que ela vai combinar a função e o ambiente onde ela foi criado. E aí você tem dentro da orientação objeto, a associação dela é a associação explícita dos dados do ambiente com a função que vai trabalhar esses dados. Como já falei para vocês lá, ó, todas as rotas são definidas nos arquivos e eles estão localizados no diretório routes. Todas essas rotas, todas as definições que vocês fizerem através da URI e do closure vão ser carregadas automaticamente pelo framework desde que esteja dentro dessa pasta. A maioria do que vocês forem fazer já vai de web já vai estar definido ali. E aí as rotas elas são acessadas através da URL do navegador. Então, por exemplo, ó, se eu digitar isso aqui, ó, localhost 8000/apresentação, vamos testar lá. Lembrando que trazer o navegador aqui, só para lembrá-los aqui, ó, eu tenho já que ter o meu navegador, o meu servidor rodando a partir do service. Se eu não tiver esse comando do servidor rodando, o meu site vai dar que ele não existe. Agora eu tenho aqui, ó,
localhost 8000 barra apresentação. Olha só, eu não defini essa rota ainda. Então ele veio aqui e deu aqui, ó, 404 not found, não encontrado. O que eu tentei acessar não foi encontrado dentro da minha aplicação. Por quê? Olha aqui, ó. Eu só tenho uma rota definida até o momento, ó. A minha rota ela está apontando para a raiz. Então toda vez que ele encontrar essa raiz, ele vai executar essa função, e essa função vai retornar a view chamada welcome. Onde que essa view fica? Então, ó, é bem simples o funcionamento, ó. A rota captura a URI definida lá em cima no navegador e executa uma função que é capaz de manipular os dados. Então, ela vai retornar uma view com que se chama welcome, definida aqui dentro do resources. Então, ó, nas rotas eu vou ter a configuração de rotas do site, e no resource eu vou ter tudo aquilo que é referente a arquivos de visualização dentro do meu framework. Então eu vou ter os meus arquivos de CSS, eu vou ter os meus arquivos de JavaScript, os meus arquivos de linguagem e os meus arquivos de visualização. Então aqui eu tenho, ó, uma pasta chamada views, padronizada dentro de resources, e dentro dessa pasta views eu tenho um arquivo chamado welcome.blade.php. Esse arquivo welcome.blade ele é carregado através da função view. Então eu não preciso passar aqui a extensão do arquivo blade.php. Eu só utilizo pelo nome. Então views welcome, ele acha esse arquivo aqui dentro, e como vocês podem ver, ó, tá todo definido aqui como é um HTML normal. Vamos fazer aqui um teste, ó. Vou criar dentro da pasta view um arquivo, e eu vou chamar esse arquivo aqui de apresentação.blade.php. Salvei aqui. Como é um PHP, eu posso definir o meu HTML normal. O nome vai ser, sento aqui, página de apresentação, e aqui dentro eu vou colocar um H2 e dizer, ó, esta é uma página de apresentação. Salvei aqui, ó. Então eu tenho agora um arquivo chamado apresentação dentro da representação, dentro da pasta que contém todas as minhas views. Então aqui eu volto lá no web e eu vou criar uma nova função aqui, uma nova declaração, como a gente viu lá no padrão que a gente viu no começo do slide, route.get, e toda vez que eu encontrar a URI apresentação, ele vai ser direcionado. Atenção aqui para as regrinhas. Eu abri a função, abri a chave, eu tenho que fechar a chave, abri o parênteses, eu tenho que fechar o parênteses, ponto e vírgula, normalmente, uma classe. E aí eu vou retornar a view chamada apresentação. Ponto e vírgula também. Não preciso recarregar, só preciso abrir agora. E aí a partir desse momento ele encontrou já a função, já encontrou a URI responsável e entendeu, ele direcionou que eu queria que ele mostrasse essa view dentro do meu site, quando essa URI aqui, quando ela coincide com algo que está escrito na rota. Então o funcionamento é bem simples. Você define qual é a rota e você define no segundo parâmetro aqui o que vai acontecer quando ele encontrar essa rota. Então, encontrou a rota, ele vai retornar uma view. Voltando aqui
para o slide, eu tenho aqui vários métodos disponíveis para utilizar nas rotas. Então, o primeiro a gente já utilizou ali, ó, route.get. Todos os métodos eles funcionam da mesma forma. Eu tenho ali, ó, o route get, o route push, put, patch, delete e options. Todos eles você vai precisar de uma URI, que é o caminho, e você vai precisar da função que ele vai executar, da ação que ele vai executar quando ele encontrar esse caminho na rota. Por exemplo, vou voltar lá no código, aqui. Se eu trocar aqui, ó, route.push, não vai ser mais um get, e eu tentar fazer o load da página de novo aqui, carregar a página, ele não vai mais encontrar, porque o método get não está suportado, ele não foi definido para essa rota. O único método que ele encontrou para aquela rota é o método push. Mas aí a gente lembra lá no desenvolvimento web que quando que a gente usa cada um daqueles verbos lá de requisição. Então a gente usa o get para mostrar, a gente usa o push para salvar quando é algum formulário, o put para edição, o patch também pode ser utilizado para edição, e a gente usa o delete para apagar algum recurso que está disponível. E o option é aquela rota que responde para o requisitante que aquilo que está sendo requisitado existe. Então ele responde com algumas opções que são utilizadas para a requisição correta. Isso aqui. E aí, às vezes a gente vai precisar de algum parâmetro também. Então, exemplo aqui, ó. Se eu precisar solicitar, se eu precisar encontrar algum usuário a partir do ID que ele tem registrado no banco, como é que eu faço isso? Então eu utilizo esse esquema aqui, ó. Do mesmo jeito que eu defini o route.get, eu defino qual é a minha URI, o que ele tem que procurar, e tudo que ele encontrar dentro das aspas que tiver uma chave, ele vai entender isso aqui como uma variável. Então isso aqui é a URI que ele procura, e ele sabe que após a barra eu vou ter uma variável que pode ser várias coisas, pode ser uma palavra, pode ser um ID, um número, pode ser um código hexadecimal, não sei, depende do que o seu site faz. Normalmente a gente coloca essa variável aí como IDs, como buscas de string, alguma coisa que vai mexer direto no banco. Normalmente a gente trabalha com palavras e com IDs, mas você pode trabalhar com uma infinidade de proposições. A partir do momento que ele entende que isso aqui, chave ID, é uma variável, o segundo método que vocês lembram lá é a nossa closure. Ele vai definir a função e ele vai passar isso que ele encontrou aqui, essa variável, como um parâmetro para a função, um dado da função que ele vai retornar, que ele vai invocar para utilizar. Então aqui, se vocês repararam, ó, ele vai retornar a palavra user concatenado com o ID que a gente passou. Vamos fazer esse teste aqui para a gente ver exatamente como é que funciona. Eu vou criar uma nova definição aqui, route.get, e aqui dentro do route.get, toda vez que eu encontrar a palavra user e ela estiver acompanhada por um ID, ele retorna, ele faz uma função, essa função vai passar por parâmetro esse próprio ID que ele encontrar lá na URL, vou colocar aqui ponto e vírgula, e ele vai retornar esse texto aí, ó. Não vou retornar view nenhuma agora, eu vou retornar o texto user
e vou concatenar, deixa eu colocar um espaço aqui, com a variável ID que foi fornecida via parâmetro. Então, como que isso vai funcionar na prática? Eu vou trocar a minha URL aqui em cima, não vai ser mais apresentação, vai ser user. E se eu entrar nisso aqui, ó, direto no user, ele não encontrou essa URI, ele não encontrou essa definição. Mas, se eu colocar aqui o parâmetro 1, ele agora encontrou o que eu queria fazer, qual é o método que eu queria executar, e ele passou essa variável aqui, que ele encontrou via get, por parâmetro aqui para a função. Isso funciona com qualquer variável. User 15, user 5878, e aí ele vai passando esse último trecho aqui como variável para as minhas funções. Isso também funciona se eu precisar definir mais de uma variável dentro da minha URI. Então eu tenho user ID, post, e aí eu vou mudar aqui e vou colocar post ID, só para não confundir. Então eu tenho uma variável ID e uma variável chamada post ID, e vou passar aqui essa variável também, post ID. Vou concatenar aqui com a palavra e post ID. Então concatenei os dois parâmetros. Não encontrou porque eu só passei um parâmetro. E aí eu posso montar post.897. E aí ele colocou esse parâmetro aqui na primeira variável, colocou o segundo parâmetro na segunda variável, da mesma forma que eu defini. Isso aqui, pessoal, eu preciso lembrar que se eu definir as variáveis dessa forma aqui, ó, essas variáveis elas não são opcionais. Elas vão existir, elas vão precisar existir na URI, e eu tenho que passar. Se eu não passar essa variável, ele não vai entender o que eu quero fazer. Então eu preciso ficar bem atento quando eu for definir uma variável de rota, porque essa variável, se eu declarar dessa forma, essa variável ela vai ser obrigatória de utilização. Aí eu posso verificar também, eu posso utilizar esses comandos aí. O Artisan ele também me dá uma lista das rotas disponíveis dentro do framework, que foram criadas dentro do framework. Então, ó, vou dar uma dica para vocês aqui também. Ó. Eu tenho um CMD rodando com o PHP Serve, Artisan Serve, e preferencialmente eu posso ter também, ó, outro CMD rodando na mesma pasta. Então os dois vão funcionar no mesmo lugar. Ó. Vou ter que voltar aqui, ó, dentro do meu site, Laravel meu site, e aí eu tenho outro CMD rodando na mesma pasta, porque o primeiro ele é responsável por tudo que acontece no site, por servir o site, ele fica ali com o servidor de desenvolvimento aberto, e esse segundo aqui eu posso rodar comandos independentes, então um não afeta o outro. Então aquele comando que vocês viram, php artisan route list, e eu rodar esse comando aqui, ó, deixa eu aumentar para ver melhor, ele criou aqui, ele na verdade encontrou duas rotas, ó, 3 rotas aqui. Opa, acho que eu não sei contar, são 4. São uma rota raiz, eu tenho uma rota get para API user, essa rota aqui ela deve estar definida dentro do outro arquivo, que a gente viu web. Essa rota aqui é a rota de API, deve ter alguém já definindo esse user lá por padrão. Eu tenho uma rota post definida para apresentação, e eu tenho uma rota get definida para user post com
essas definições aqui. Lembra da variável ID e da variável push ID. E aí ele já coloca para mim aqui as ações, todas as ações são closures. E aí aqui também tem o middleware definido já. Então eu tenho definido essa rota em web, essa rota aqui definida na API, essa rota definida em web e essa rota definida na API. Vou fazer uma mudança aqui, ó, eu vou limpar aqui. Vou voltar lá no meu código e vou tornar essa rota aqui que vocês estão vendo uma rota get de novo. Não é mais uma rota push. Quando eu reexecutar, apertar para cima aqui, ó, o route list, ó, ele já identificou a mudança da rota. Eu tenho agora a apresentação uma rota get, não é mais uma rota push. Então, como eu falei para vocês, mantenham os dois abertos, porque um vai ficar servindo o servidor de desenvolvimento e o outro vai ficar pronto para você fazer alterações e criar os arquivos ou manipular qualquer informação utilizando o Artisan. Só que assim, pessoal, tem um detalhe, né? Normalmente, como a gente viu lá no primeiro slide, a gente não usa as rotas apontando o que ela deve fazer dentro do próprio arquivo. A gente usa, seguindo o próprio funcionamento do framework, o acionamento de um controller, que é aquele cara que faz a camada que interliga tanto a visualização com a camada de modelo. Para eu fazer isso, eu só preciso de alguns passos. Então eu tenho ali a rota definida da mesma forma, só que quando eu for mapear a minha URI e o meu closure ele vai ser apontado para outro lugar. Isso que vocês estão vendo na tela aí, o route get URI controller @function, é só para um lembrete como é que funciona. Então vocês vão ter um controller qualquer, normalmente ele vai ter outro nome, a padronização dele exige que ele tenha outro nome, e aí eu tenho uma function definida dentro desse controller. E aí eu posso apontar para que essa URI, essa requisição desse dado que foi solicitado, seja enviado para um controller específico e executado com uma função específica também. Essa questão da gente ver como é que funciona esse apontamento e o funcionamento do controller, a gente vai ver no vídeo específico de controller. Então, hoje vocês viram as rotas, como definir essas rotas, como programar quais são as possibilidades de utilização das rotas e os parâmetros que são específicos, que são obrigatórios dentro da rota. Existem outras formas de utilizar as rotas, existem parâmetros que não são obrigatórios, existem formas de declaração diferentes e todas essas rotas estão definidas dentro da documentação do Laravel. Vocês podem encontrar no site lá do laravel.com. Agora me veio a dúvida se é laravel.com mesmo. Deixa eu abrir aqui, vamos ver. Nova aba, laravel.com. E aí vocês vão encontrar dentro da documentação todas as formas de utilização das rotas. Então, para quem assistiu até aí, muito obrigado. E depois a gente volta com os vídeos falando sobre as outras opções. A gente ainda precisa falar sobre as views, sobre os controles, sobre os models, para fazer funcionar tudo certinho. Obrigado, até mais.